Então, eu cresci no meio de muita luz, de muita luz. Você já imaginou o que é ter nascido em qualquer outro tempo onde essa ocorrência, agora, do coronavírus, novo coronavírus, estivesse acontecendo e nós não tivéssemos os conhecimentos científicos dos quais dispomos hoje, das tecnologias de mergulho nas nanodimensões existentes, praticamente, nós começamos a ter acesso, de pouco mais de um século para cá, a ambientes inimagináveis. E de um século para cá, a ação desses micro-organismos na vida humana. E começamos a reinterpretar a própria história a partir disso. E ver como há uma relação extraordinária entre surto e praga e muitas coisas pequenas, mas duas realidades bem expressas, historicamente falando. A primeira é a ação tirânica do homem. Quando você olha para trás, até 3.500 anos atrás, na cronologia das pragas, você vê que a maior parte delas aconteceu durante tempos de dominação, de civilizações que desejaram dominar, obter poder, crescer, se expandir. E a segunda tem a ver com a expansão dos ajuntamentos urbanos e o acumulado do dejeto, da produção e do imprensamento humano nos grandes centros urbanos e da não evacuação higiênica da própria produção humana, aquilo que mais fez crescer e produzir pragas. E existem aquelas que acontecem do fenômeno natural, como, por exemplo, a malária. Malária vem de ar ruim. E pode acontecer em qualquer lugar, com gente ou sem gente. Tem a ver com a acumulação de água pantanosa nos ambientes naturais. Por isso, em lugares como a minha terra, no Amazonas, na Amazônia como um todo, tem, e já houve muito mais no passado, uma quantidade enorme de malária. Mas não apenas lá, onde quer que as mesmas circunstâncias se reproduzam. No entanto, o que mais matou os seres humanos até hoje foi o que decorreu da produção do próprio homem. E as guerras têm o poder de fazer as pragas crescerem porque elas se desenvolvem no estrume da morte, a maioria delas. Ou então no estrume do homem, também a maioria delas. Ou, quando não seja assim, é porque no embate do homem com elas, elas foram fortalecidas por aquilo que as vinha matando, até que de repente elas dão um salto evolutivo e ficam para além daquilo que a gente tem para combatê-las. Todavia, imagine só o seguinte: mesmo hoje, mesmo agora, se não fosse o conhecimento que nós recebemos, essa luz de ciência que a nossa geração hoje obtém, se nós estivéssemos lidando com isso há 70 anos atrás, isso iria se transformar numa peste negra, você entendeu? Uma peste negra. A China iria perder milhões de pessoas, parcelas inteiras da população de cada país asiático, europeu. E o que impediu muitas vezes isso de acontecer é que não havia a velocidade dos transportes, levando gente, quase que teletransportando pessoas em 24 horas para qualquer lugar da Terra, a terra, o chão, o ar,
o passar, o colher, o comer, o beber, se transformou numa coisa só, num fast food global, num espirrar global, seja no que seja. A Terra plana até que favoreceria espalhar mais, mas a gente está numa situação de real círculo de manifestação pandêmica. É uma retroalimentação que não cessa. E se nós não estivéssemos vivos hoje, mais alguns anos atrás, e tivéssemos apenas a informação, nós veríamos que com os mesmos meios de transporte, levando de um lado para o outro, sem a ciência e a tecnologia da detecção e da ação a respeito, logo milhões de pessoas morreriam. Nós não teremos milhões de mortos, graças a Deus. Nem teremos nem tantos milhares de milhares, se Deus permitir, se nós entendermos a ciência da praga. Na realidade, não existe nada entre Deus e a praga. Existe, na maior parte das vezes, entre o homem e a praga, quase todas as vezes. São poucas as pragas que chegam de nada. São poucas as que têm vida de si mesmas e que venham a nos atingir. Quando nos atingem é porque nós fomos e traspassamos a relação da gente com a própria natureza. E aí contraímos pragas de outros animais, mas na maior parte das vezes, quando você vai verificar, quando esses surtos aparecem dentro de um estado de cultura de animais produzido pelo homem. De modo que não é Deus e a praga, é o homem e a praga. Quando eu era adolescente, início da juventude, eu comecei a ouvir falar muito de Jean-Paul Sartre. Acabou que eu me interessei pelo argumento do livro e depois peça dele, chamado A Peste, e que foi o que me introduziu à leitura do Jean-Paul Sartre nos anos 70, e recebi muita provocação existencial dele para o bem da fé que hoje eu tenho. Mas o dilema era esse, era o Deus ou a praga. Era uma coisa muito assim dicótoma, como ainda é a mente religiosa. Se Deus está presente, então não tem praga. Se a praga está presente, então não tem Deus. É tudo muito assim. Eles parece que nunca ouviram Jesus dizer que em relação ao vírus, à bactéria, aquilo que fermentando cresce, a gente tem que se acautelar. Acautelai-vos do fermento, de Herodes e dos fariseus, mas é do fermento, é dessa coisa que pode crescer. Acautelai-vos. Não é para a gente se alienar, mas é para a gente entender, discernir e tomar todos os cuidados. Agora, olha só. O dilema não é o Deus ou a praga. Deus me deu inteligência, sensatez, para entender que se o Senhor não guardar a minha vida, em vão são todos os meus esforços de autoproteção, em vão vigia a sentinela, mas eu preciso fazer a minha parte. E não é, portanto, o vigia para que seja Deus quem cuida, ou então cuide, porque Deus não está vendo. Essa é uma esquizofrenia que não pode existir. Porque isso é esquizofrênico. É filosoficamente esquizofrênico. É teologicamente esquizofrênico. É esquizofrênico em todas as dimensões. Não. Deus está comigo.
construindo a minha casa enquanto eu a construo, e Ele está comigo, me guardando enquanto eu me protejo. Acautelai-vos foi uma das palavras que Jesus mais usou. Vigiai, acautelai-vos, vede bem, estejais de olhos bem abertos, sede vigilantes. São expressões de lucidez, de participação no próprio processo de livramento, de defesa, de cuidado, de proteção. Nós não fomos chamados para nenhum tipo de manifestação que nos coloque num estado de dualidade, de maniqueísmo. Isso é esquizofrenia também. E a maior parte das pessoas vivem dentro desse estado de ou é Deus ou é a praga. A realidade descrita no livro de Êxodo sobre o povo de Israel no Egito, e Faraó, e Moisés, e as pragas, e a relação de Deus com Israel em contraposição à relação de Deus com os egípcios, deixou a maioria dos crentes achando que eles podem pensar e olhar a existência com essa chave hermenêutica, de que essa é a chave hermenêutica para interpretar o fenômeno da realidade de Deus e da praga no nosso mundo. Elegeram o Êxodo e Moisés como chave interpretativa para a relação entre o povo de Deus e os que não são povos de Deus numa hora de calamidade pública. É extraordinário como fizeram, do ponto de vista científico, para os crentes e para boa parte dos cristãos, já foi da cristandade, mas hoje em dia boa parte dos católicos parecem já enxergar, entre os cristãos de protestantes para neopentecostais, onde você vê o degradê da escuridão, da treva, da compreensão crescendo e se implantando, e aonde o conflito entre Deus e a praga está presente o tempo todo. Meu Deus! E aí, isso tudo é a partir do Êxodo, de Moisés contra Faraó, dessa dualidade, de Israel contra os egípcios, do Deus de Israel contra os deuses do panteão egípcio. Então, quem tem mais poder? E agora que a gente vai provar. Essa virou a nossa chave hermenêutica, que não tem nada a ver com Jesus. Foi um episódio que não se repetiu nunca mais. Nunca mais. Na história de Israel, continue a ler a sua Bíblia e me diga quando foi que isso se repetiu. Há várias pragas descritas no Velho Testamento. E mesmo na vida do povo de Israel no deserto, naqueles 40 anos, eles mesmos foram mortos por várias pragas que acometeram a eles próprios num espaço de 40 anos, em quarentena, mas foram atingidos eles mesmos pelas pragas na quarentena. E siga na leitura bíblica que você vai ver as vezes em que as pragas vieram e que atingiram o povo inteiro de Israel.